Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Tia Efigênia e nós vamos começar mais uma aula. Se liga aí na agenda de hoje, terceiro ano. Hoje é 3 de novembro, beleza, terceiro ano? Hoje é segunda-feira. Vamos estudar a matéria de História. O assunto de hoje é cultura africana. E vocês vão ver nas páginas 72 até a 75. Lembrando, terceiro ano, que nós estamos na unidade 4 do livro, tá certo? Estamos no quarto bimestre, estamos no mês de novembro, né? Hoje é segunda-feira, 3 de novembro, tá acabando, né? Estamos quase chegando ao fim, né? Penúltimo mês do ano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, terceiro ano? Pois vamos lá para a aula de hoje. O assunto de hoje, terceiro ano, é cultura africana, né? Terceiro ano, não se esqueça de fazer a leitura do texto que se encontra no livro de vocês de história. Não se preocupe em ler, né, o que está escrito aqui na lousa, porque o que está escrito aqui na lousa é só para a Tia Efigênia ter uma direção, tá? É só uma direção da professora, o que ela tem que passar para o aluno, tá certo? Mas não se preocupe se não está enxergando, tá certo? Tudo que está escrito na lousa, está escrito, está lá no seu livro de história. Então não se esqueça de fazer a leitura do texto, tá certo? Então vamos lá. Sobre a cultura africana, né? Cultura, terceiro ano, é a criação de conhecimento, tá certo? Terceiro ano. Tia Efigênia, o que é cultura? A cultura é a criação de conhecimento. Cada lugar tem uma cultura, né? Tem uma criação, tem um conhecimento, tem uma maneira, tem um jeito. Deu para perceber, terceiro ano? Entender essa ideia de cultura. Então, hoje nós vamos falar da cultura, né, africana. Africana vem lá, né, aquele espaço do continente da África, né? Vamos falar hoje um pouco desse lugar, da África. Beleza, terceiro ano? Então, vamos lá. Terceiro ano, vamos falar um pouco sobre a cultura africana, tá certo? Vamos falar um pouco da África. Terceiro ano, aquele local, né? Existe uma cultura, como aqui nós, brasileiros, né? Nós temos uma cultura do nosso país, Brasil, beleza, terceiro ano. E a cultura do nosso país, Brasil, né, tem uma grande parte, né, tem um pouco da cultura africana, beleza, terceiro ano. A cultura brasileira tem muita herança africana. Por que, Tia Efigênia? A cultura brasileira tem um pouco da herança da cultura africana. Por quê? Porque, vamos lá, os navios negreiros traziam os africanos para o Brasil, pelos portos, né? Lugar de uma costa, onde os navios podem fundear, amarrar o navio. Como assim, Tia Efigênia? Explica melhor, vamos lá. Naquela época da chegada dos portugueses, né? Os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, encontrando os índios, só que eles pegaram, né, perceberam, né, que precisava de pessoas para trabalhar, tá certo? Então foi aí que eles pegaram, né, os africanos para trazer
para o Brasil, tá certo? E utilizar os africanos como escravo para trabalhar a mão de obra, utilizar, tá certo? O trabalho do africano, porque naquela época os índios, né, resistiam, lutavam bravamente. Como eles precisavam, os portugueses precisavam da mão de obra, do trabalho, então eles pegaram, né, os africanos, né, trouxeram lá da África para utilizar, né, a mão de obra dos africanos aqui no nosso país. Beleza, terceiro ano. Então, os africanos, né, vieram, né, através de navios chamados de navios negreiros, que traziam os africanos, né, lá da África para trabalhar, para ser útil, né, o trabalho da mão de obra para o Brasil, né? E esse navio negreiro, ele vinha, né, pelo mar, né? Aí chegava pelos portos, né? Tia Efigênia, o que é portos? É o lugar de uma costa onde os navios podem fundear. Fundear é um espaço próximo ali ao mar, né? Que o navio chega para desembarcar, né? Para amarrar o navio. Beleza, terceiro ano? Então vamos lá, continuando, né? Então, os africanos, eles vinham, ia para a senzala. Tia Efigênia, o que é senzala? É um alojamento, é um espaço, né? Que os senhores, né, de sítio, fazendas, né, pegavam um espaço, faziam uma senzala, um alojamento, um local para que os escravos ficassem lá, tá certo? Aí era chamado de senzala. Tia Efigênia, o significado da palavra banzo, o que é que significa? Porque, vamos dizer assim, o banzo é uma doença que os negros sentiam, como se é uma doença de solidão. Ele sentia falta, né, da sua terra, dos seus parentes, quando eles vinham, né, prestar a sua mão de obra aqui no Brasil. Aí era uma doença. Eles vinham, né, para cá, para o Brasil. Os portugueses utilizavam a mão de obra dos africanos, né? E eles vinham se alojar na senzala, era separado, afastado dos amigos, dos parentes. E tudo isso, eles sofriam essa doença de banzo, uma doença de saudade, de solidão, porque eles eram tratados que nem, vamos dizer, eles eram tratados que nem animais, né? Que somos animais racionais, que pensamos. Mas eles eram tratados como os animais irracionais, né? Ou como nós somos racionais, né? Que pensamos, eles irracionais, como se fosse um cachorro que não tivesse sentimento, como se não tivesse amor, né? Os negros eram tratados assim, sem amor, sem consideração, tá certo? Então era jogado na senzala, não tinha nenhum cuidado com ele. Então eles morriam por essa doença de não poder ver o parente, de solidão, até por várias doenças, porque eles não eram tratados, não eram bem cuidados, não eram bem alimentados. Beleza, terceiro ano? Eles eram tidos só como escravos, como se fossem objetos pegados para trabalhar. Beleza, terceiro ano? Por isso que falamos, né, um pouco sobre os escravos. Porque os escravos, eles eram tratados assim, sem direito a nada. Então, os africanos, né, trazidos da África para o Brasil, eles eram assim, tratados como escravos, sem direito a nada. Beleza, terceiro ano? E assim, né, foi se passando, né, os africanos passaram a vir, né, no navio negreiro para trabalhar como escravo, né, sendo utilizado deles a mão de obra, né.
Então vamos lá, continuando a nossa aula de história. Então, a cultura africana, eles passaram, né, a desenvolver a sua cultura que eles tinham lá no país deles, a África, aqui no nosso país, Brasil. Então, a cultura brasileira, né, tem um pouco da cultura africana, né? Porque os negros passaram, né, o seu conhecimento para os brasileiros, que na época, né, passaram a adquirir. Vamos dar um exemplo aqui. A comida, banana, o coco, a melancia, até hoje, né? Quem é que não conhece? Banana, melancia, o coco, vem da cultura africana, né? Esse alimento, essa comida, eles gostam, né? Então a gente passou a gostar também, tá certo? Então é uma herança, é uma cultura da África, beleza? Terceiro ano. Então vamos lá, na música, né? Quem é que não gosta do samba, né? Na música, por exemplo, né? Tem o berimbau, né? Na música, quem é que não conhece um berimbau, né? Um toque do berimbau, beleza? Terceiro ano. Agora vamos aqui, ervas medicinais, né? Quem é que não conhece o chá de boldo, a erva doce, o chá de camomila? Quem é que não conhece? Terceiro ano. Tudo isso é da cultura africana, né? Ervas da África. Então vamos lá, continuando, né? A dança, né? O samba, quem é que não gosta de sambar, hein? Terceiro ano. O samba vem da cultura africana, beleza? Maracatu, né? Na religião, né? Candomblé, existe essa religião que é da África, cultura africana, tá certo? Terceiro ano. Vamos lá. O vocabulário, o xodó. Você chega para alguém e diz assim: esse cachorro é meu xodó. A palavra xodó é o quê? O que é que significa? Um envolvimento, né? Você tem uma amiga, um amigo, aí você diz: é o meu xodó, é a minha, né? Essa palavra xodó é uma palavra da cultura africana, que o significado é um envolvimento, né? Então, isso é herança da cultura africana, né? Então, o nosso país, Brasil, ele é uma mistura, beleza? Terceiro ano, de cultura, né? Tem um pouco da cultura africana, beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje. Chegamos ao fim, terceiro ano. Não se esqueça de fazer a leitura do livro de vocês e os exercícios, tá certo? Na página do livro de vocês. Beijão da tia Efigênia e até a próxima aula.